Olá, eu sou Thaís Andrade, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Aqui com Thaís. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês sobre a experiência do devocional, né? O que é um devocional, como eu costumo fazer o meu devocional e a importância de nós dedicarmos o nosso tempo a ter essa experiência, né, de devoção a Deus, de fazer um devocional, né? Primeiro, nós temos que ter noção que o devocional não é apenas você pegar e ler a Bíblia, mas é você dedicar uma parte do seu tempo, do seu dia, para poder falar com Deus, ouvir as orientações de Deus para a sua vida, meditar na palavra e ver o que aquele texto, aquela palavra, aquele versículo está falando para você, para o seu coração. O que é que ela te revela sobre Cristo, sobre Deus. Então, assim, o devocional, primeiro, é algo muito pessoal. E muitas pessoas têm diversas formas de fazer. Mas a importância que o devocional tem é porque todo dia nós precisamos nos alimentar, não é verdade? Então, todo dia nós também precisamos alimentar a nossa alma. E todo dia Deus tem uma palavra para nós. E a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Então, aquele momento que nós tiramos ali para louvar, para agradecer a Deus, para ouvir a voz de Deus, vai nos dar força, vai nos capacitar para todas as demandas que nós temos diariamente. Então, nós temos que ter clareza no propósito de por que nós vamos fazer um devocional. É porque eu quero conhecer a Deus, é porque eu quero que Deus fale comigo, é porque eu estou precisando de um direcionamento de Deus. Tudo isso vai, né, impactar na forma como nós vamos fazer o nosso devocional. Alguns gostam de fazer o devocional ouvindo louvores, ouvindo fundo musical, gostam de começar primeiro orando, louvando e depois sim meditando na palavra. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês da minha experiência e de como eu costumo fazer os meus devocionais. Então, né? Muitas pessoas elas têm dúvida se começam pelo Antigo Testamento, pelo Novo Testamento, um capítulo inteiro, um versículo. E isso aí é muito pessoal, né? Agora, se você for novo convertido, um conselho que eu te dou é que você comece pelo Novo Testamento, porque você vai conhecer Jesus, a história de Jesus, né? As obras de Jesus, enfim, vai conhecer também o início da igreja primitiva, tudo isso no Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele exige que você tenha um pouco do conhecimento histórico para poder entender melhor o que a mensagem do texto ali vai te dizer. Mas isso não impede que você comece também pelo Antigo Testamento. Como eu disse, é pessoal, uma escolha sua. No meu caso, eu escolhi fazer os meus devocionais por ordem de números de capítulo. Então, eu comecei pelos livros que têm apenas um capítulo. Por exemplo, comecei por Obadias, né? Que é o que eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz esse devocional. Então, vamos lá. Eu li o capítulo todo, né? Começo antes com oração, né? Sempre a gente tem que começar pedindo a direção de Deus, porque é Ele quem se revela a nós, certo? Então, eu sempre oro pedindo, Deus, me revela o que o Senhor tem para mim, né? O que é que o Senhor quer falar comigo? O que é que eu preciso aprender nisso aqui? O que o Senhor quer, né? Que eu siga, que eu prossiga, que eu faça, que eu te agrade, né? Então, e aí eu escolho um versículo dentro do capítulo que me chamou a atenção, e aí o de Obadias foi esse. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas da rocha, na tua alta morada, e dizes no teu coração, quem me deitará por terra? Percebam que eu marquei algumas palavras aqui, soberba, coração e enganou, que me chamou a atenção. Quando eu tenho dúvida na palavra, ou eu quero saber se aquela palavra pode ter um outro sentido, eu pesquiso, e aí soberba significa altivez, orgulho. Qual foram os pontos aqui relevantes que eu observei? Que Edom era uma nação soberba e achava que não seria abalada. Quem era Edom? Edom eram os descendentes de Esaú. Esaú e Jacó eram irmãos, filhos de Isaac, filho de Abraão. E o que acontece? Eles viviam brigando desde
a barriga. Tem todo um contexto aí histórico. Só que esse texto aqui, Obadias vai alertar que Edom era uma nação soberba. Isso não estava agradando a Deus. E a soberba de Edom levaria a ela a ser enganada. Edom também fez algo que não agradou a Deus, que foi se alegrou com a derrota de Israel. E aquilo que Edom fez com Israel aconteceria com ele. Foi os pontos importantes que eu vi aqui do texto e eu anotei. Sobre esse último ponto, aquilo que Edom fez com Israel aconteceria com ele. Nós vemos aqui a lei da semeadura, né? Tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. A gente percebe o perigo de deixar que a soberba entre no nosso coração. Muitas vezes também nós nos alegramos quando alguém que nos fez mal, alguém que nos desejou mal, que essa pessoa se dê mal, né? E isso não agrada a Deus. Nós não podemos ter esse sentimento no nosso coração. Mas, ao contrário, nós devemos imitar o mesmo sentimento que houve em Jesus, que era o sentimento de humildade, mesmo sendo Deus, né? Ele sempre foi humilde. E é esse exemplo que nós temos que seguir. E quantas vezes nós deixamos a soberba entrar no nosso coração? E o problema é que isso pode nos levar à queda, isso pode nos levar à ruína. Se nós plantamos soberba, nós vamos colher queda, nós vamos colher ruínas, né? Esses foram os pontos importantes que eu vi aqui nesse texto. E agora vem a outra parte, né? Como eu posso aplicar isso à minha vida? Porque não adianta eu ler e, tá, legal. Mas onde isso se encaixa no meu ser? É um alerta para mim? É algo que eu preciso modificar? É algo que eu preciso corrigir em mim? Né? Então, o que eu coloquei aqui, não ser soberba, não deixar que esse sentimento entre no meu coração, né? Não me alegrar com a derrota dos meus inimigos. Ainda que a pessoa me fez mal, isso não é justificativo para eu me alegrar com a queda daquela pessoa, com o mal que vem acontecer com aquela pessoa. Porque certamente a pessoa que plantou o mal, ela vai colher o mal, né? E outro ponto interessante que nós temos que aplicar na nossa vida, com base nesse texto aqui que nós estudamos, é fazer o bem e o que agrada a Deus, pois assim colheremos coisas boas. Muitas vezes nós desanimamos porque nós vivemos num mundo em que às vezes parece bobagem ser bom, fazer bondades, né? Praticar atos de bondade. Mas nós vemos aqui que aquilo que nós plantamos, nós colhemos e precisamos estar atento a essa verdade. Por fim, eu sempre coloco uma oração. Nessa oração, muitas vezes eu peço algo a Deus, eu agradeço a Deus. Você também pode acrescentar essa parte aí do agradecimento a Deus, né? E como é que eu coloquei essa oração? Senhor, que eu não dê lugar à soberba e que meu coração e que eu não me alegre com a derrota do outro, mas que eu possa plantar boas sementes para que num tempo determinado eu venha colher. Muitas vezes nós não sabemos orar como convém, e nós precisamos orar com a bússola da palavra, baseado no que a palavra diz, né? Isso vai edificar a nossa fé, vai nos ajudar a saber falar com Deus, vai nos ajudar a conhecer a vontade de Deus. Então, é importante sempre, né? Depois de você ler sobre aquilo, aplicar a sua vida, você pedir a Deus que te ajude a não deixar que, por exemplo, nós estamos falando aqui da soberba, que a soberba entre no coração, que você não se alegre com a derrota do outro, que você possa plantar coisas boas, né? Para que no tempo determinado, porque existe isso também. Às vezes a gente quer colher, né? De forma imediata, mas existe um tempo determinado para todas as coisas. E esse texto, né, chamou muita atenção. Um ponto importante do devocional é que em muitos momentos ele é resposta de Deus para aquilo que nós vamos precisar naquele dia. Eu tenho experiências maravilhosas de abrir a Bíblia e fazer o devocional, e aquela palavra daquele dia foi uma palavra que estava falando exatamente o que eu precisava, o que a minha alma necessitava. E aqui eu não digo de palavras apenas de bênção, mas muitas vezes correção, de instrução, de direcionamento, de tudo, porque o nosso Deus é maravilhoso. Então, é por isso que é importante estarmos atentos ao que Deus quer falar conosco, né? E dessa forma é que eu faço os meus devocionais.
Então, muitas vezes nós temos o costume de ler a Bíblia, meditar na Bíblia e achar, ó, isso é para os outros. Não, isso é para mim. Isso falou primeiro comigo. E como é que eu posso aplicar isso? Então, eu tenho que estar atento para que aquela verdade que eu aprendi ali, eu possa estar praticando. Dessa forma, nós vamos crescer espiritualmente. Crescer de uma forma que a nossa oração, as nossas atitudes estarão baseadas e firmadas e alicerçadas no que a palavra do Senhor diz. Não tem como nós queremos agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, se nós não entendermos e não pararmos para conhecer o Deus que se revela. E Ele se revela a nós por meio da sua palavra, de diversas formas. Mas por meio da palavra do Senhor, nós temos diversas respostas para as inquietações que a nossa alma tem. Então, se muitas vezes você não tem tido resposta de Deus, é porque a sua Bíblia está fechada e o seu coração não está disposto ali naquele momento a se atentar às verdades, não está sensível a observar as verdades que a palavra do Senhor diz. Então, nesse momento aqui, nós aprendemos com Deus, somos edificados pela palavra de Deus, Deus se revela a nós e nós podemos conhecer a vontade de Deus. É por isso que o momento devocional é tão importante, né? E nós necessitamos desse alimento diário para que possamos ficar alicerçados em Deus e conhecer o Deus que se revela a nós por meio do seu infinito amor e da sua maravilhosa graça. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Se você gostou do vídeo, compartilhe, deixe seu like e deixe seu comentário. Você faz o devocional de forma diferente? Como é que você faz o seu devocional?